rever muitos irmãos queridos, irmãos que a gente já conhece há tantos anos, desde o tempo de UPA, de mocidade, né? E está aqui agora como missionário, como alguém que tem sido recebido pela igreja. A gente fica muito feliz com isso. E a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos é muito obrigado. Muito obrigado pelas orações que os irmãos têm feito, muito obrigado pelas ofertas que a gente recebe e a gente vê o carinho da igreja. Meus queridos, não se faz missão sozinho. Não existe missão de uma pessoa só. Primeiro que a missão não é nossa, a missão é de Deus. Mas a missão é feita em parceria, é junto, é a igreja que faz missão. Então, meus queridos, quando você está orando, você também está fazendo missão. E a gente precisa muito da oração de vocês. O trabalho só pode acontecer porque os irmãos têm orado por nós, e os irmãos têm sido parceiros nossos. Então eu quero agradecer e quero desafiar os irmãos a continuarem a ser um parceiro de oração nosso. Eu trouxe, a gente fez um cartão de oração atualizado, revista atualizada. As crianças já estão maiores e é para você lembrar de orar por nós. Então no final do culto ou no final da escola dominical você pode me procurar e eu vou te dar um cartão de oração para você orar por nós. Põe lá na sua geladeira, põe na sua Bíblia, coloca no lugar que for mais fácil para você lembrar de orar, porque é para isso que nós estamos aqui, para isso que funciona esse cartão de oração. Então, você está orando por nós, está orando pela nossa equipe lá na Albânia, orando pela Albânia e pelos Balcãs. Depois, mais tarde, na hora da escola dominical, nós vamos poder conversar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5. A gente já cantou alguns cânticos, fizemos leituras bíblicas e já, eu diria que praticamente já falou tudo já. Que bênção, que o Espírito Santo vai falando, vai ministrando aos nossos corações. Só uma pergunta, pastor. Quem que é esse moço aqui que está no baixo? Eu não conheço ele. Não pode ser. Eu não conheci, a última vez que eu vi ele, não é desse jeito. Eu fico impressionado com essas coisas. Eu fico impressionado como a gente está ficando velho. Ai, cada uma, né? Benção. Daqui a pouco vão ser os seus netos e as minhas filhas vão estar nessa idade, né? E aí, Deus vai fazendo desse jeito. Que bom. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a palavra de Deus. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. E espero que também sejamos reconhecidos na consciência de vocês.
Não queremos novamente nos recomendar a vocês. Pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vocês. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Não fecha sua Bíblia não, que nós vamos trabalhar um pouquinho esse texto. Eu li na Nova Almeida Atualizada. Esse último versículo 21 aqui é um resumo bom sobre o que é o Evangelho. Você pode decorar esse texto aqui, é um resuminho. O que é o Evangelho? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu acho sempre interessante lembrar, depois em casa você pode ler, por exemplo, o capítulo 4 e depois continuar lendo o capítulo 6, você vai pegar uma ideia maior, mais ampla do que Paulo está falando aqui. É muito interessante, é muito importante, mas eu quero dar ênfase nesse capítulo 5, nessa manhã. E algo que é muito sério, muito importante, é entendermos que o centro da mensagem paulina é Jesus Cristo. Paulo tem uma profunda consciência disso, de que através de Cristo Jesus nós somos afetados, nós somos modificados, nós somos transformados. Em Cristo Jesus, a nossa perspectiva muda completamente. A nossa consciência muda radicalmente. A percepção que nós temos de nós mesmos, das pessoas que estão ao nosso redor, muda. Dos acontecimentos que acontecem perto de nós, ao nosso redor, muda. Mas também uma perspectiva maior, macro. Ou seja, o que acontece numa esfera da nossa cidade, do país, do mundo, da natureza, do planeta. E Paulo chega a dizer que é do universo todo. Depois você lê lá, Colossenses 1, e você vai ver isso. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. É muito importante nós não nos esquecermos disso. Paulo trata de assuntos muito sérios aqui e muito importantes que precisam ser compreendidos dentro dessa perspectiva espiritual. Andar por fé é ter a consciência e a perspectiva de Cristo. O que nós lemos aqui nesse capítulo 5 é uma mudança de paradigma tão profunda, uma visão de mundo tão impressionante, tão impactante, que chega a ser assustador. A gente vê dentro das igrejas as pessoas trocando essa visão por ideologias, por filosofias que conseguem no máximo ter uma visão parcial da vida. Nós temos que ter cuidado com isso. E eu quero destacar alguns pontos aqui nessa manhã, irmãos, que eu acredito serem muito importantes para nós, a Igreja de Cristo. E a primeira coisa que eu quero destacar é que o céu é uma realidade certa, real e presente nas nossas vidas. Trazendo isso de uma maneira que a gente entenda, nós não enxergamos de cima para baixo, como nós estando aqui na terra e o céu lá em cima, né?
Claro, fisicamente a gente faz isso, mas espiritualmente falando. A ideia é, nós vemos de cima para baixo. Nós enxergamos o mundo na perspectiva do céu. Nós vemos as coisas na perspectiva do céu. Não da perspectiva do mundo, a gente, o céu não. O céu é a nossa perspectiva, porque ele é real, ele é verdadeiro nas nossas vidas. O texto nos mostra que o que nós temos hoje, que o nosso próprio corpo, olha o que diz o primeiro texto, diz que é o primeiro versículo, é um tabernáculo. E o que Paulo quer dizer com isso, tabernáculo? O que é o tabernáculo? Ou como que é feito, foi feito o tabernáculo? O tabernáculo foi criado, Deus mandou Moisés construir o tabernáculo lá no deserto. Ele era feito de pano, madeira, pegava as madeiras, fazia os encaixes, colocava o pano por cima, e aí era o tabernáculo. Que outra palavra mais comum do dia a dia a gente tem para isso? De uma construção feita de madeiras, ou de ferro, ou que é com pano, que você monta, desmonta. Tenda. Uma tenda, uma barraca. É isso que Paulo está dizendo. O nosso corpo é uma barraca. Não tem fundamento, é algo simples, é algo passageiro. O nosso corpo é temporal, está fadado a acabar, será destruído. Mas o texto diz que nós temos algo maior, melhor. Temos da parte de Deus um edifício. Olha a diferença de um edifício como esse aqui e de uma barraca. A diferença é claríssima. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Nós gememos porque entendemos essa realidade. A gente deveria gemer por entender essa realidade. É isso que Paulo fala. Nós gememos por estarmos nessa barraca, porque nós entendemos a realidade. Nós precisamos gemer por causa dessa realidade. O que nós estamos vivendo aqui hoje, o que os nossos olhos enxergam, é somente a barraca, é somente o temporal, somente o pecado, aquilo que limita, aquilo que é pequeno. Olha o que diz o versículo 4: pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Acho tão bonita essa frase. Nós gememos pela vida, por entendermos isso. E olha o que diz o versículo 5: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, dando-nos o penhor do Espírito. O Espírito Santo em nossos corações é a garantia do que está por vir. Ele põe o céu em nossos corações para que a gente nunca deseje menos que o céu. Mas acima de tudo, meus irmãos, queremos o próprio Deus. O nosso desejo, o nosso anseio, o nosso objetivo é o próprio Deus. E aqui eu quero destacar segundo ponto. A nossa perspectiva é o céu. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós vemos a nós mesmos e o mundo dentro dessa perspectiva, que aliás é a única forma verdadeira de ver o mundo. É a vida que absorveu o mortal. Mas a gente chega no versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E aí chega nesse versículo aqui, tem irmão que fica preocupado. Não precisa ficar preocupado não, viu, meu querido? Não precisa ficar preocupado não. Nós sabemos quem nós somos. Você sabe quem você é. Se você está aqui nessa manhã, você sabe quem você é. Você está aqui nessa igreja porque em algum momento da sua história o Espírito Santo tocou a sua vida. O Evangelho fez sentido para você.
Você reconheceu os seus pecados e você reconheceu Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E meus queridos, nós sabemos qual será o nosso julgamento através de Cristo Jesus. Nós sabemos qual será a sentença que nos será dada. Não será uma sentença baseada nas nossas obras, naquilo que a gente fez, mas unicamente baseada na graça de Deus, baseado no sacrifício de Cristo na cruz. Paulo vai dizer isso em Romanos 8, agora pois já não há mais condenação. Nós não deveríamos ficar preocupados nunca com um versículo desse, pelo contrário, deveríamos ficar alegres, nos regozijarmos, porque Cristo pagou o preço na cruz. Mas sabe qual que é o problema? Sabe qual que é a questão aqui? Nós sabemos, mas tem um monte de gente que não sabe. Aí para fora, tem um monte de gente aqui em Caieiras e pelo mundo todo que não sabe disso. Olha que Paulo fala no versículo 11: e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas, mas somos plenamente conhecidos por Deus. Meus irmãos, a nossa visão tem que ser totalmente outra. É disso que Paulo está falando aqui. Que o que nos constrange, o que nos domina é o amor de Deus. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos domina porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Esse é o impacto que o sacrifício de Cristo na cruz tem nas nossas vidas. Nós morremos com Jesus. Você morreu naquela cruz com Cristo Jesus. Nós morremos com Cristo Jesus naquela cruz. E o versículo 15 diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque ele morreu por todos, nós agora não vivemos mais para nós mesmos. Porque ele morreu e ressuscitou, nós vivemos para ele. Ele é o nosso Senhor. Agora não há nada mais que façamos, que desejamos, que buscamos, que não seja dele, para ele e por ele. Meus queridos, agora nós não vemos mais as pessoas da mesma forma. Nós vemos as pessoas através da perspectiva daquele que morreu e ressuscitou por nós. Nós não julgamos mais as pessoas na perspectiva da carne, pelas aparências. Nós não podemos fazer isso. Nós não fazemos isso se nós temos a perspectiva de Jesus. Olha que diz talvez o versículo mais famoso desse capítulo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Em Cristo nós somos feitos novas criaturas. Nós podemos olhar para qualquer pessoa que seja e saber que ela pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso tem implicações tremendas nas nossas vidas. Pensa na pessoa mais improvável de ser salva. Imagina aí, na sua perspectiva. Não vou dizer impossível, né? Que é a pessoa impossível. Não tem, isso não existe. Nada é impossível para Deus. Mas quem você imagina que seja improvável de ser salvo? Talvez você está pensando em algum líder político, né? Presidente da Coreia do Norte. Talvez você pensou em algum líder religioso, algum líder de... os radicais islâmicos, os terroristas. Talvez, sei lá, a gente fala, os jovens aí talvez imaginaram um youtuber famoso aí, né? Hoje em dia é youtuber, né? O
cara que tem mais de 1 milhão de seguidores, esse aí não vai ser salvo, não. Se o cara tivesse menos seguidores, né? Pode até sim, mas... Vamos ser mais simples? Vai terminar o culto aqui, a escola dominical, você vai estar com fome, domingão, não preparou nada em casa, falou, não, nós vamos almoçar fora hoje. Beleza, né? Benção. Vamos no restaurante. Só uma situação. Você vai chegar no restaurante, vai sentar e vai vir um garçom te servir. Aquele garçom que vai te servir, ele pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Os cozinheiros ou as cozinheiras daquele restaurante que você vai comer, eles podem ser uma nova criatura. A moça que vende pão para você todo dia na padaria, ela pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O farmacêutico, a moça da loja, o caixa do supermercado, a pessoa que te liga do telemarketing, ela pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Já pensou nisso aí? É verdade. Eu duvido que alguém acordou um dia e falou assim, ó, vou ser telemarketing. Essa é a minha vocação de vida, meu sonho. Duvido que alguém tenha. Se ela está lá porque ela precisa trabalhar. E é um emprego muito, muito injusto, né? Muito injusto. E talvez, numa perspectiva de Cristo, ela ligou para você, não só para ela falar com você, talvez é para você falar com ela também, que ela pode ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E por aí vai, desde os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, aqueles mendigos que a gente vê na rua, aqueles drogados, viciados, gente que a gente talvez despreze, elas podem ser novas criaturas em Cristo Jesus. Porque a gente não julga as pessoas pela aparência. E o que isso tem a ver comigo, Marcos? Opa, vamos ver o versículo 18. Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. Ele nos fez amigos porque Ele é o nosso amigo. E o que Paulo está nos ensinando aqui é que toda essa transformação, toda essa salvação foi Deus nos reconciliando consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. E eu fui no Google para ver o que significa a palavra reconciliar, só para a gente entender melhor. E o Google me deu algumas coisas interessantes. Estabelecer a paz entre. Em Cristo Jesus, Deus estabeleceu a paz entre nós e Ele. Outra, fazer as pazes. Isso é bem de criança, né? Fazer as pazes. Agora eu estou cheio de criança em casa, eu sei bem, né? Reviver desse lado, né? Tem que fazer as pazes com ela, não pode ficar de mal, né? Em Cristo Jesus, Deus fez as pazes com a gente. Olha que bênção. Outra que o Google me deu, essa eu achei fenomenal. Assim, fora da curva. Restituir a graça de Deus. Olha, reconciliar é restituir a graça de Deus. Em Cristo Jesus, Deus nos restituiu a sua graça. Não levando em conta o nosso pecado, não nos julgando de acordo com quem nós somos. Ele fez as pazes com a gente. Ele estabeleceu a paz entre nós e Ele. E essa reconciliação, Ele deu para a gente como um ministério no mundo. Ele deu para a igreja, deu para mim, deu para você, para cada um de nós. É para nós levarmos a todos os cantos do mundo essa mensagem. Em Cristo, Deus está fazendo paz com você, independente de quem você é ou o que você fez.
Por isso que essa palavra da reconciliação é para todos os homens, indistintamente. É para todos os brasileiros, de norte a sul. É sim para os indígenas que moram nas aldeias mais remotas da Amazônia. É para os povos ribeirinhos, é para os quilombolas, é para o sertanejo, é para quem mora na cidade grande, é para quem mora na cidade pequena, é para quem mora na roça, é para quem é rico, mas é também para quem é pobre, é para todo mundo. É para todas as orientações sexuais que uma pessoa pode achar que tem. O povo está achando que é um monte. É para todo mundo, independente do que seja. A reconciliação não é proselitismo de igreja ou de uma religião. É para aqueles que se dizem cristãos, mas que nunca tiveram um encontro real com Cristo. É para aqueles que não se dizem cristãos. Não tem a ver com religião, não tem a ver com igreja. É muito mais profundo que isso. É para o estrangeiro que mora no nosso país. Eu não sei se aqui em Caieiras chegou muito estrangeiro, mas no Brasil tem chegado muitos estrangeiros. E por todo lado a gente tem convivido, a gente vira e mexe, a gente se tromba com eles. E meus queridos, dentro da perspectiva de Cristo, por que você acha que esses caras estão aqui no Brasil? Qual que você acha a razão que eles estão aqui? Nem eles sabem porque eles estão aqui, mas a gente sabe. A urgência da missão é tão grande, e a nossa igreja é tão... Deus deu tantas bênçãos e dons para a nossa igreja, Deus está mandando os estrangeiros aqui para o Brasil, para a gente pegar o evangelho para eles aqui. Não está... Está pouco missionário lá fora, Deus está mandando os caras para cá. É isso que está acontecendo. É isso. Não pense que é outra coisa. Não pense. Tem guerra, tem situações econômicas, políticas, tudo isso são as formas como Deus está usando para trazer essas pessoas para o Brasil. E eu vou dizer para você, Deus tem se reconciliado com muitos. Eu gosto muito de lembrar dos sírios. Tem muitos sírios que estão vindo para o Brasil como refugiados. Na Europa está cheio de refugiados sírios. Meus queridos, tantos têm se reconciliado com Deus através de Cristo Jesus. Tantos têm entregado suas vidas a Cristo. Tanto aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo também. E sabe, o país deles é fechado para o Evangelho. Não dá para pregar o Evangelho. Quando acabar aquela guerra, e nós temos que orar para Deus acabar com aquela guerra. Sabe o que vai acontecer? Eles vão voltar para o país deles. O missionário entrar lá, é muito difícil entrar na Síria. Talvez quando a guerra acabar, eles vão abrir o país mais. E vai ser mais fácil. Mas de qualquer forma, quando aquele país abrir novamente, vai ter uma enxurrada de cristãos sírios entrando na Síria e pregando o evangelho para aquelas pessoas que estão lá sem esperança. E sabe o que vai acontecer? Eles não vão conseguir se segurar na Síria. E eles vão começar a descer pro Líbano, vão começar a descer lá para a Península Arábica. Eles são árabes, e eles vão entrar nesses países árabes fechados para o Evangelho, e eles vão pregar a palavra de Deus. E tudo começou aqui no Brasil, com a igreja pregando o Evangelho para essas pessoas. É a palavra da reconciliação alcançando todas as nações. É para todas as nações, meus irmãos. É para o muçulmano, sim. É para o budista. A Europa hoje se tornou um grande campo missionário. Eu acredito que depois do mundo muçulmano, não o mundo árabe, o mundo muçulmano, que é muito maior que o mundo árabe, o maior desafio hoje seja a Europa. A Europa é um grande desafio. E para eles também, que estão vivendo uma sociedade pós-cristã, ateístas, secularizados, e o ateísmo virou uma religião na Europa. As crianças são ensinadas desde a maternidade
que quem crê em Deus, quem segue alguma religião, é uma pessoa tapada, uma pessoa que não pensa direito, que tem um intelecto mais fraco. É a realidade da Europa hoje. As crianças estão crescendo assim. Então, tem uma razão porque tantas igrejas estão fechando na Europa. Deus tem o seu remanescente fiel, e isso nunca vai deixar de ter. É para eles essa palavra também, para aqueles que se esqueceram de Deus. E se você, meu irmão, ainda tem alguma dúvida quanto a isso, olha o que diz o versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Fazendo uma brincadeirinha aqui. Não está dizendo aqui, portanto, os missionários são embaixadores de Cristo. Está dizendo isso? Ah, não, né? Portanto, os pastores são os embaixadores de Cristo. Também não está dizendo isso. Somos, é todo mundo. É eu, é você. Paulo não tinha essa ideia, e nem a Bíblia, no geral, traz essa ideia de que apenas um grupo pequeno de pessoas tem essa necessidade, tem essa tarefa. É todo mundo. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Você é um embaixador de Cristo. E o embaixador, ele sai do país dele e ele tem uma missão: representar o seu país e representar os interesses do seu país em outra nação. Então ele sai, ele vai morar num outro país, ele aprende a língua do outro país, ele aprende a cultura do outro país, ele aprende a comer comida do outro país, ele começa a viver parecido como se fosse do outro país, mas ele não é. Ele não esquece nunca quem ele é e qual a razão por que ele está lá. E a gente já viu isso aqui hoje. Desde o começo, Paulo falando que nós não somos daqui. O que nós estamos vivendo aqui é somente a barraca, é somente o tabernáculo. Nós estamos gemendo, esperando para ser revestidos. Meus queridos, nós não podemos nos esquecer que nós somos embaixadores e começar a viver como se a gente pertencesse ao mundo e pertencesse ao pecado. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Olha o que o texto diz: somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Ele não está dizendo aqui que quando a gente fala, a gente está falando a voz, a gente está falando, o que a gente fala é Deus falando. Não é isso não que ele está falando. Que a minha fala, né? Tem uns pastores aí que ele acha que quando ele fala é a voz de Deus, né? Não é isso que ele está falando no texto, não. Ele está dizendo o seguinte: olha a responsabilidade e olha a profundidade do que Deus fez na minha vida e na sua vida. Quando você, meu irmão, sai do mundo aí, vai viver sua vida, e quando você fala, Deus está usando a sua vida como instrumento. É isso que Paulo está dizendo. Deus usa a sua vida de tal forma que quando você abre a sua boca e você testemunha do amor de Deus, Deus está usando isso para alcançar a vida de pessoas. Meus queridos, Deus colocou essa responsabilidade para você e para mim. Quando a gente fala, quando você sair daqui, você vai para a sua casa e você vai interagir com os seus vizinhos, você vai, amanhã você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai para a faculdade, tem gente que vai fazer entrevista de emprego, tantas outras coisas mais. Aonde você vai, Deus está te usando como instrumento. É pesado mesmo, é pesado, porque quantas vezes a gente não tem sido instrumento para Deus?
E eu estou dizendo isso pessoalmente, como um servo do Senhor, falho que eu sou. Quantas vezes eu não deixei de ser instrumento de Deus? Por isso que ele fala aqui no texto: reconciliem-se com o Senhor. Meus queridos, nós temos que nos reconciliar com Deus e começarmos a sermos os instrumentos que Ele quer que a gente seja. Para ser embaixador de Cristo, não precisa fazer prova para Instituto Rio Branco, fazer concurso, nada disso. Está aqui, está aqui. Tudo que a gente precisa saber está aqui na Bíblia. E você está no lugar certo. Não, domingo, de manhã, escola dominical, é aqui que a gente vai aprender a sermos embaixadores. Podia até mudar o nome da escola, mandar uma carta para o Senhor Conselho. Vamos mudar o nome da escola dominical para Escola de Embaixadores. Porque é isso que é. Essa na realidade é isso. O propósito da gente estar juntos aqui na igreja, estudando a palavra de Deus, é para nós estarmos mais bem preparados para sermos instrumento dele no nosso dia a dia. Por isso, meus queridos, não tem diferença nenhuma nesse sentido. Ser eu que sou missionário com você que não é missionário. Você é missionário também. A diferença é que nós estamos servindo ao Senhor longe, num outro país. Essa é a única diferença. Quando nós chegamos no que realmente é importante, no que realmente faz a diferença, no que realmente é ser um missionário, o trabalho de missão, a diferença é só geográfica. Porque o que eu faço lá é a mesma coisa que os irmãos fazem aqui. É vivermos a nossa vida e sermos testemunhas de Cristo, aonde nós estivermos. Deus colocou você aqui neste lugar, aqui nessa cidade, porque Deus quer usar a sua vida aqui nessa cidade. Esse é o seu campo missionário. Esse é o seu chamado. Muitos que estão aqui, talvez nunca sonharam em morar em Caieiras. Talvez você não seja natural de Caieiras, você nunca imaginou quando você era jovem e tal. Vou morar em Caieiras quando eu crescer. Nunca pensou nisso. Mas Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui. Sabe por quê? Porque Deus quer usar a sua vida aqui. Deus chamou você para cá porque Ele tem um plano para você aqui. E tem um monte de gente aí fora que está aí esperando você levar essa palavra de reconciliação para que eles possam se reconciliar com Cristo. Falou sobre o culto da graça. A graça, meus queridos, alcançando as pessoas, precisa chegar nas pessoas, e nós vamos levar isso. Deus, sim, me chamou para ir para um lugar mais longe. Eu entendi esse chamado de Deus, mas esse chamado não tem a ver com ser mais santo, ser melhor. Não tem nada a ver com isso. Eu sou uma pessoa normal. Eu sinto medo, eu fico triste. Tem dia que eu acordo, eu não estou legal. Tem dia que as coisas não estão bem. Sinceramente, irmãos, tem dia que eu estou lá na Albânia e eu pergunto: o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Será que eu não devia ir embora? Nossa, por que eu larguei? Por que eu saí do Brasil? Eu tenho dúvidas também. Não sou melhor. Mas sabe, meus queridos, se tem uma coisa que eu posso dizer para vocês, e eu quero terminar dizendo isso, se tem algo que eu tenho autoridade nessa manhã para falar com os irmãos, é que a despeito de tudo, Deus tem cuidado da minha vida e da vida da minha família, em todas as coisas. Não porque eu sou melhor, não por causa de nada disso. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para Deus, eu falei: Senhor, eu quero ser instrumento das tuas mãos, usa a minha vida. Eu posso dizer para vocês, Deus tem cuidado. E assim, meus irmãos, às vezes são nos detalhes mínimos, naqueles detalhes, coisa que nem precisava, Deus faz.
Deus não dá tudo que a gente quer, né? Mas Ele dá tudo que a gente precisa. A gente às vezes tem sonhos e às vezes a gente quer coisas que nem devia pedir, né? Tiago fala muito sobre isso, mas Deus nunca deixou que nada faltasse. Mesmo quando a gente morava no Timor, numa situação tão difícil, nunca faltou fralda para as nossas filhas, nunca faltou leite. Sabe, Deus cuida de todas as viagens que a gente faz e muito mais às vezes do que a gente pede, do que a gente acha que precisa. E por que eu estou falando isso, irmão? Não tenha medo de ser um instrumento na mão de Deus. Eu estou aqui para testemunhar isso para vocês. Deus é fiel e Deus cuida. E eu sou prova disso. Por isso, meu irmão, não tenha medo de ser instrumento que Deus te chamou para você ser. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre a vida da sua família ao Senhor. Consagre os seus bens ao Senhor. Consagre o seu trabalho ao Senhor. Não tenha medo de viver para o Senhor. Não tenha medo de ouvir a voz dEle e fazer a vontade dEle, que Ele vai cuidar de você. Tome as decisões da sua vida, não baseado naquilo que você vê, mas pela fé, deixando que o Senhor cuide da sua vida. Ele vai cuidar. E Ele tem te chamado para você ser um embaixador e levar a palavra da reconciliação. Então, meu querido, minha querida, seja aquilo que Deus te chamou para você ser. Entregue sua vida ao Senhor. Tanta gente no Brasil. Eu gostei demais, pastor. Nossa, que definição perfeita, corretíssima do que é o Brasil. Nós vivemos num paraíso. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que não venha sobre nós o que veio sobre Sodoma e Gomorra. E não vai vir, sabe por quê? Porque a igreja está aqui. Em Sodoma e Gomorra não tinha 10 pessoas. E Deus tem levantado uma igreja séria, fiel, verdadeira. E a gente tem que continuar fazendo esse trabalho. Porque o Brasil precisa disso. Porque o mundo precisa disso. Amém? Deus abençoe a todos nós.